Porque na cidade de Corinto era povoado, cheia daquilo que nós chamamos de prostitutas culturais. A cidade de Corinto era uma cidade cheia de prostituição. Como eles adoravam a deusa Afrodite, o templo sagrado e maior de Afrodite ficava numa montanha na cidade de Corinto, chamada Acrópolis, que ficava a mais ou menos 560 metros de altura. Era o lugar mais alto da cidade. Um escritor chamado Peter Wagner diz que ali existia mais ou menos 1000 prostitutas culturais, que adoravam a deusa Afrodite. E o que era que essas prostitutas faziam? Elas se entregavam e faziam amor, sexo com as pessoas da cidade, no sentido de adorar e exaltar o nome da sua deusa. Então, milhares e milhares de corintianos subiam na cidade para adorar essas deusas. E a cidade de Corinto era tão mal vista que, se você for chamado de corintiano, era um xingamento. Espero que na igreja não tenha nenhum corintiano, mas aqui é uma base da visão do primeiro século. As pessoas subiam esse monte para poder se prostituir. E não apenas isso. Historiadores dizem que quando escurecia, essas mulheres desciam desse monte, do templo, e vinham até a cidade para ter relações sexuais, tanto com os marinheiros que chegavam, como também com os turistas que tinham ali por perto. E por causa disso, a cidade se virou uma cidade de prostituição. A cidade de Corinto estava envolvida na prostituição. E também tem a adoração ao deus Apolo. O deus Apolo é o deus que significa a representatividade da beleza masculina. Então, sim, quando você estuda aquilo que Apolo ensina o homem a desejar o outro homem, porque homens são aqueles que representam a verdadeira beleza. Então, havia um grande movimento homossexual naquele tempo ali, por causa da adoração a Apolo. Porque Apolo ensinava, para que você quer mulher, se os homens são os detentores da verdadeira beleza? E ali tinha muita prostituição, por isso que Paulo escreve Romanos capítulo 1, versículo 20 e diante, exatamente falando sobre a queda que havia na cidade de Corinto. E era uma cidade extremamente carnal. E essa carnalidade da igreja de Corinto veio para a igreja. A carta de Coríntios, que foi escrita, foi Paulo explicando aos irmãos algumas questões bíblicas que aqueles irmãos tinham. Se você abre aqui 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo vai dizer que está escrevendo essa carta, respondendo algumas perguntas que os irmãos fizeram. E ele responde até assim, eu digo a você, homem, não toque mulher, mas aí é outra coisa, aí já é uma pregação para outro dia. Mas aqui ele está respondendo uma pergunta que os irmãos daquela igreja fizeram a Paulo. E não apenas isso, tem uma irmã da cidade de Corinto, da igreja de Corinto, que chamava Chloe. E ela chega até Paulo e diz, Paulo, aquela igreja que tu fundou, que tu ensinou, que tu instruiu, ela não está vivendo o verdadeiro evangelho, ao contrário, é uma igreja que está dividida. Há intrigas naquela igreja. E quando Paulo escreve realmente essa carta, Paulo vai dizer ali que naquela igreja, eles estão muito longe do verdadeiro evangelho. Muito longe do verdadeiro evangelho. Paulo já tinha escrito outra carta dessa. Nós temos 1 e 2 Coríntios, certo? Mas essa 1 Coríntios, na verdade, se a gente fosse pegar, é a segunda carta a Coríntios. Nós temos uma carta que já foi escrita, infelizmente. A gente não sabe o que aconteceu, se perdeu, nós não achamos ela. Mas se você ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, Paulo vai dizer que já tinha escrito uma carta, dizendo àqueles irmãos, para que eles não se misturassem com as pessoas impuras que havia ali naquela cidade, tá? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Então a gente nós temos essa carta agora aqui, Paulo instruindo a igreja para viver o verdadeiro evangelho. Paulo está escrevendo aqui para os irmãos que ele pregou. Ele também diz aqui nessa mesma carta, capítulo 4, versículo 15, que está pregando para aquele que ele evangelizou, que ele ensinou, que ele instruiu. E o que acontece que havia na igreja de Corinto? A igreja de Corinto estava dividida. Os irmãos da igreja estavam divididos. Uns diziam, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas. Tinha uns que diziam, eu sou de Cristo. Então a igreja tinha divisões. Dentro da igreja de Corinto, havia relações sexuais ilícitas. A igreja de Corinto, que se reunia para poder ter a ceia, a palavra de Deus diz que os mais ricos se embriagavam, enchiam o bucho de comida, e os pobres passavam fome. A igreja tinha dúvidas sobre a ressurreição dos mortos, sobre os dons espirituais, sobre oferta.
que Paulo diz que nem recebeu as ofertas daquela igreja, porque aquela igreja não estava dando de coração. Aquela igreja estava dando ali para se tornar até dono dele. E ele recebeu ofertas de outras igrejas, mas não recebeu daquela, porque ele não via pureza no coração daqueles irmãos. Não só isso, irmãos. Tinha um irmão na igreja que estava tendo relação sexual com a madrasta. Tinha os irmãos que estavam levando outros para a justiça. E Paulo diz, vocês que fazem isso, nunca foram cristãos, nunca tiveram Cristo, estão vivendo uma vida depravada, se convertam, ou vocês vão queimar no fogo do inferno. Há problemas na igreja? Se o pastor Ronaldo me disser que aqui na igreja não tem problema, eu digo na cara dele que ele é mentiroso. Tem ou não tem, pastor? Como lá também. Sabe por quê? Tudo que está aqui ouvindo essa pregação é pecador. Você erra, você falha, você tropeça. Pode não ser mais escravo do pecado, como diz lá em João capítulo 3, versículo 20. Mas ainda há uma mácula da queda, do pecado. Muitas vezes você já falou uma coisa errada para o irmão. Muitas vezes você já pecou em sua mente, no seu coração. Tem gente que diz, eu não vou para a igreja porque lá está cheio de hipócrita. Entre, tem vaga para mais um. E realmente aqui só tem pecador. A gente tem que entender que nós somos pecadores que estamos atrás daquele único que é perfeito, que é Jesus Cristo. E se não for por Ele, nós não podemos ser salvos. Quem aqui, através de suas obras de bondades, muitas vezes falsas, pode encontrar a Cristo de verdade? Até nossos atos de bondade, muitas vezes, é para mostrar às pessoas que nós somos bons, não para fazer realmente a vontade de Deus. É isso que Paulo diz para a igreja. É forte, irmão. Missionário Denis, isso que tu está falando é muito forte, mas é a verdade. Nós temos que entender, se não for Cristo, não é o pastor Ronaldo que vai salvar você, não é o missionário Denis, não é o pastor Dedé. Existem pessoas que são exemplo do Evangelho. Eu admiro demais o pastor Dedé. Eu vejo ele um irmão que é exemplo em tudo que faz. Mas eu sei que ele é falho. Eu tenho certeza que se eu elogiar muito o pastor Dedé, a irmã Regina vai dizer, vamos passar uma semana lá em casa, porque ela conhece as falhas dele. Sabe suas falhas. Quando estamos trancados de casa. Todos nós somos pecadores, falhamos, erramos.